Bom, então, primeiramente, boa noite para o pessoal que nos acompanha aí da Suíça, né? Este país que já nos acolheu tão carinhosamente outras vezes, em que já pudemos fazer tantos amigos, encontrar tantos corações queridos. A gente agradece por essa oportunidade de, mesmo virtualmente, podermos estar juntos, comungando dessas luzes, dessas bênçãos do Consolador e também do Evangelho de Jesus. Também boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui do Brasil e para todos aqueles que verão depois o registro da palestra. Ficam aqui os nossos votos de muita paz. Que o Mestre Divino possa envolver os nossos corações e as nossas mentes nesse momento de estudo e reflexão que teremos aqui em torno da sua mensagem imortal, buscando com o auxílio do Espiritismo extrair o espírito da letra, aquilo que nos tem tanto a dar em termos de orientação, de nutrição espiritual, de consciência para a nossa caminhada. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite de estarmos participando pela primeira vez aí das atividades do Bezerra de Menezes. Esperamos um dia ter a alegria de estarmos aí presencialmente. Já estivemos aí em Basel uma vez, mas um dia há de surgir a ocasião. E que tenhamos todos um momento aí muito proveitoso para nós em termos de aprendizado. Então, seguindo na proposta que a Luciana nos passou, como foi mencionado aí também na abertura, né, de vocês ao longo do ano aí irem estudando, analisando algumas das parábolas de Jesus com auxílio da doutrina espírita, nós nos propusemos a estudar uma dessas parábolas e fomos buscar, dentre as tantas parábolas que encontramos no Evangelho, uma daquelas que, pelo menos até onde temos ciência aí, é uma das menos comentadas, não é uma parábola muito conhecida. As mais conhecidas geralmente são a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, que são também parábolas maiores, né? Mas nós temos uma série de parábolas bem pequeninas no Evangelho, tanto no Evangelho de Mateus, como também em outros evangelhos, principalmente nos sinóticos, né? Que são parábolas também extremamente ricas e que muitas vezes ficam ali num segundo plano. Então a gente foi pescar uma dessas parábolas, trazê-la aqui para o nosso foco de atenção, para que a gente possa perceber como o Evangelho é mesmo um manancial inesgotável de sabedoria, de aprendizado e aprendizados extremamente úteis à nossa vida, que falam da nossa natureza, da nossa atual condição e dos caminhos de libertação que todos ansiamos encontrar. Caminhos de paz, caminhos de mais felicidade, caminhos de mais consciência. Então, essa parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola da figueira estéril, ela somente será encontrada no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele tem algumas parábolas que são exclusivas dele. As mais conhecidas, por exemplo, são a parábola do bom samaritano, que está lá no capítulo 10, a parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, que está lá no capítulo 15, né? Que são aí algumas das principais parábolas de todo o Evangelho, porque são sínteses mesmo de toda a mensagem de Jesus, parábolas mais extensas, mas realmente muito ricas em várias dimensões de compreensão que elas nos propõem. E essa parábola que nós selecionamos hoje, ela também é uma parábola exclusiva de Lucas, embora seja mais curtinha. Ela se encontra no capítulo de número 13 do Evangelho de Lucas, mais especificamente do versículo 6 em diante, até o versículo 9. A gente vai ler ela, vamos trazer aqui o texto completo, para depois nós irmos pensando ali alguns conceitos, algumas frases que consideramos mais importantes. Vale frisar antes que essa parábola da figueira estéril, por vezes, ela acaba sendo confundida com uma outra parábola da figueira, que também existe no Evangelho. Essa até é um pouco mais trabalhada, a gente encontra mais material sobre ela, que é aquela parábola da figueira que secou. Ela está, por exemplo, no capítulo 21 de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que é quando Jesus, ali se aproximando de Jerusalém, ele busca fruto numa figueira, ela não apresentava frutos, apenas a folhagem, então disse, né, pelo menos algumas das traduções colocam que foi lançada ali uma maldição sobre a figueira, né? Não é bem essa ideia que a gente precisa entender por detrás disso, aliás já fizemos até uma palestra sobre essa outra parábola da figueira,
mas é uma maneira simbólica, por meio mesmo de uma parábola encenada, que a gente chamava, que era muito comum entre os profetas, né? Uma parábola não só falada, mas também encenada. Jesus traz toda uma lição ali muito profunda em torno daquele acontecimento. A figueira que não produzia frutos e que por isso vem então a secar. É uma passagem que está muito vinculada também a um outro acontecimento que teríamos depois lá no templo em Jerusalém. Mas não é essa a parábola que nós vamos abordar hoje. Embora algumas similitudes, a parábola se chama Parábola da Figueira Estéril no Evangelho de Lucas. Então vamos lá ao texto para depois a gente poder percorrer aí os caminhos reflexivos que o texto há de nos descortinar. Diz assim o evangelista: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Então até aqui muito similar àquela outra parábola que nós temos lá em Marcos e em Mateus. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então essa é a parábola. Poucos versículos aqui, um total de 4 versículos, mas, como veremos, com auxílio da doutrina espírita, nos abre um universo de reflexão, tanto do ponto de vista individual, a trajetória espiritual de cada um de nós, como também reflexões em um nível mais coletivo, pensando em termos de humanidade, pensando em termos do próprio planeta Terra, né? Essa coletividade que está também sujeita à lei de progresso, ao processo de evolução e, como temos aprendido com os espíritos, estamos agora vivendo momentos culminantes com o fechamento de um ciclo para a abertura de um outro momento, de um outro tempo na história da humanidade terrestre. Então, como a gente costuma fazer, quando nós vamos abordar as lições de Jesus à luz do Espiritismo, a gente busca ir caminhando, digamos assim, por camadas, né? A gente vai primeiro tentando identificar alguns aspectos de contexto, depois a gente vai tentando identificar os elementos que fazem parte da história ou da parábola, quais são os personagens, o que esses personagens podem representar, porque nós costumamos dizer também que cada lição de Jesus, ela se apresenta, ela se nos afigura como sendo um diamante, que nos permite várias abordagens, como que várias faces. Então a gente não tem a pretensão, por exemplo, de esgotar a interpretação de uma determinada passagem do Evangelho. A gente traz mais uma perspectiva, que poderá e será complementar a outras perspectivas, que vão se encaixar, digamos assim, harmoniosamente no todo daquela lição. Então eu posso analisar a mesma passagem com uma perspectiva mais individual, estudando a vida de cada espírito ou o mundo interior de cada espírito, como eu posso abordar a mesma passagem com uma perspectiva mais coletiva, ou com uma visão mais do mundo exterior, ou do mundo como um todo, e não apenas o mundo íntimo de uma determinada criatura. E a gente vai vendo que os elementos eles vão se ressignificando conforme a perspectiva que eu vou adotando. Aquilo que aquele elemento representaria numa análise interna, individual daquela passagem, ele vai ter uma conotação um pouco diferente numa abordagem mais coletiva, mais universal daquela passagem. E assim a gente vai conseguindo perceber a grandeza da mensagem que Jesus deixou, compartimentada essa mensagem na forma de pequenas historinhas. Mas cada uma delas, uma vez que a gente abre ali com as chaves que hoje o Evangelho, o Espiritismo nos traz, ela como que nos abre um universo, né, de muitas e muitas dimensões ou perspectivas de reflexão e aprendizado. Então aqui também, nessa parábola, a gente vai começar tentando levantar aqui alguns dos elementos principais que fazem parte dela, para a gente já ir conversando sobre algumas das significações, para depois a gente avançar
para o papel, digamos assim, desses elementos no todo da história e começarmos também a fazer as conexões disso com a nossa vida, com a realidade, por exemplo, que vivemos agora enquanto humanidade terrestre. Então, quais os elementos principais que a gente poderia aqui enumerar? Primeiro nós temos o Senhor da vinha, aquele que é o dono da terra, o dono ali propriamente da vinha. Nós teremos também o vinhateiro, aquele que seria o administrador da vinha, aquele que zela pela vinha, que cuida dela, que tem essa incumbência de fazê-la produzir adequadamente. A gente tem a vinha propriamente, e nesse contexto específico da parábola que estamos estudando hoje, nós temos uma figueira dentro da vinha. Parece até estranho, né? Como assim? Não é uma videira, não é um pé de uva que nós temos ali dentro da vinha? Mas é que era comum, naquele contexto, em Israel, cultivar-se muitas vezes na videira também pés de figo, ou figueiras, que eram das plantas mais comuns e mais representativas até daquela tradição, daquele povo. A gente vai perceber, e aqui já entrando um pouco na significação dos elementos, que muitas vezes no Antigo Testamento o povo de Israel, aquela nação, seria comparada a uma videira ou a uma figueira. Temos também a oliveira, que seria outra planta ali, outra árvore muito presente naqueles tempos. Então, era comum que nas videiras se tivesse, por vezes, também figueiras. Então, a gente enumerou aqui os principais elementos, personagens, digamos, da nossa parábola. E vamos começar a pensar na significação de cada um deles. O dono da terra, o senhor da terra, propriamente, o vinhateiro, a vinha e, no caso aqui, a figueira. Creio que o senhor da terra, o dono da videira, é talvez aquele elemento ou aquele personagem que mais rapidamente a gente consiga apreender o sentido. Aliás, este e também o vinhateiro. Nós temos, por exemplo, uma outra parábola similar, que vai ter elementos aí muito comuns à parábola de hoje, que é aquela, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, em que também nós temos um senhor da vinha, nós temos um administrador da vinha que vai convocar trabalhadores para a vinha. E aí, quando a gente vai estudar aquela parábola, nós vamos entender, por exemplo, o senhor da vinha como sendo o próprio Criador, uma representação do Criador. E aqui no planeta Terra, quem foi chamado a administrar essa vinha em nome de Deus, nós podemos pensar nesse administrador ou no vinhateiro como sendo o próprio Mestre Jesus. A vinha, portanto, nesse conjunto, passa a ser uma representação do planeta Terra ou da humanidade, do conjunto de espíritos que estamos aqui evoluindo. E a figueira passa a ser, dentro desse conjunto, a vinha como um todo passa a ser, por exemplo, um indivíduo, ou mesmo uma instituição dentro desta vinha, que seria a Terra, o planeta Terra, a humanidade terrestre. Então aqui a gente traz algumas compreensões mais universais, digamos assim, desses elementos que são apresentados na parábola. Mas não necessariamente a gente poderá ler a parábola só com essa perspectiva. Alguns estudiosos, por exemplo, em pensando no administrador da vinha e no senhor da vinha, eles não vão ver ali somente a figura de Jesus como administrador ou vinhateiro ou Deus. Eles vão ver, por exemplo, forças ou aspectos da própria lei divina. Porque quando nós vemos a parábola, a depender da abordagem que a gente faz, pode parecer assim, se a gente pensa que o senhor da vinha é Deus e que o vinhateiro é Jesus, pode nos parecer que Deus é menos compassivo do que Jesus. Afinal de contas, ele queria arrancar logo a figueira ali dentro da vinha, ao passo que Jesus faz ali uma intervenção. Como nós sabemos, Deus é o ápice de todas as virtudes. Os seus atributos, todos eles estão em grau máximo, então não há ser no universo mais compassivo, mais amoroso, nem tampouco mais justo do que o Criador. Então a gente tem que ter cuidado com uma interpretação muito literal. Claro que a gente vai, dentro de uma perspectiva, poder considerar Deus como sendo esse Senhor da Terra e Jesus como sendo o vinhateiro.
Mas a gente também pode, num sentido complementar, pensar, por exemplo, que o primeiro personagem, aquele que queria arrancar a figueira, ou seja, agir de maneira mais enérgica, poderia ser, por exemplo, uma expressão da justiça divina. Ao passo que o segundo personagem poderia ser uma expressão da misericórdia divina, que são forças que atuam conjuntamente na criação, se equilibrando uma à outra. Então, o Kenneth Bailey, por exemplo, né, que é um teólogo que vai ter um livro de estudo só sobre as parábolas de Lucas, ele vai visualizar aqui também um debate nessa parábola entre a justiça e a misericórdia, como se essas forças dialogassem entre si no mecanismo de funcionamento da criação divina. Né? A justiça, aquela feição mais enérgica, que por vezes é preciso facearmos na nossa trajetória espiritual. A misericórdia, aquela feição mais compassiva, que vai intervindo, que vai concedendo algumas moratórias, que também servem para equilibrar o funcionamento da lei divina e da justiça divina como um todo. Por isso até Kardec e os espíritos, ao falarem da principal lei moral lá, que rege o universo, eles não colocam apenas lei de justiça, eles colocam lei de justiça, amor e caridade, como a frisar também essa presença ali da misericórdia, traduzida na caridade, ali no amor. Né? O Emmanuel, no livro Encontro Marcado, no capítulo de número 45, ele tem uma consideração interessante sobre justiça e misericórdia, sobre esse equilíbrio que se estabelece, né, no mecanismo de funcionamento da criação. Ele diz assim: a vida é amor e a lei é justiça. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Olha que bonito. Então, a vida, amor em sua base, em todas as suas expressões, mas também a lei divina, a expressar a justiça que ordena, que coordena, que traz ordem e harmonia ao funcionamento da vida. Por isso, Emmanuel acrescenta, ainda falando desse equilíbrio de forças que existe na criação de Deus. Ele diz assim: o amor sabe que sem a justiça a estrada mergulharia no caos. E a justiça reconhece que sem o amor a meta se perderia nas tramas do ódio. Então olha que bonita essa balança, esse equilíbrio que existe na obra divina. O amor reconhece o papel da justiça, reconhece que por vezes é preciso essa face mais enérgica da lei divina, que se traduz nos processos expiatórios, por exemplo, nas dores e tudo mais, para que exista ordenação na criação, para que tudo não mergulhe no caos. Por outro lado, se fosse só justiça, sem misericórdia, sem esse abrandamento que a misericórdia propõe, sem a moratória, sem a compaixão e tudo mais, a gente ficaria num ciclo, por vezes, em que a meta, o objetivo, a evolução, no caso, poderia se perder nas tramas do ódio. Se fosse só justiça, justiça pela justiça, nós voltaríamos lá à lei de Talião, sem o acréscimo que mais tarde Jesus viria a dar com o amor no Evangelho. Então há um equilíbrio de forças. E é um pouco do que o Kenneth Bailey viria, ou enxergaria aqui nessa parábola. Vendo, por exemplo, por um lado, a justiça, com a sua face mais enérgica, querendo logo remover, arrancar aquela figueira que estava ali estéril, inutilmente, né? Gastando recursos sem produzir. Por outro, você tem uma intervenção misericordiosa da própria misericórdia, né? Ou da compaixão, que consegue mais um tempo, que pede, não, vamos fazer aqui uma intervenção, vamos dar mais uma oportunidade, vamos dar mais uma condição para que essa figueira possa vir a produzir dentro dessa videira que é a criação divina, que é o próprio planeta Terra, mas a gente pode pensar o universo como um todo. Né? Aliás, essa figura da videira ela é muito presente, não só no Evangelho, mas também para nós no Espiritismo. Vale lembrar lá o símbolo da cepa, logo na introdução, em Prolegômenos de O Livro dos Espíritos,
os espíritos deixam ali registrada aquela cepa, como que fazendo mesmo uma conexão com o próprio Evangelho, porque não só lá aquele símbolo foi muito presente, no Evangelho mesmo, no Antigo Testamento, mas também na doutrina espírita eles trazem isso. Por quê? O que está por detrás desse símbolo da videira, do vinho, né? Os sábios daquele tempo, daquele contexto de Jesus, eles buscavam traduzir lições espirituais, muitas vezes recorrendo a símbolos materiais, a elementos que encontravam ao seu redor. E, por exemplo, tudo que eles viam ao seu redor estava sujeito ao processo do tempo, né? A deterioração pelo tempo. Tudo que é material, o tempo vai consumindo, o tempo vai deteriorando. E eles queriam trazer, por exemplo, alguma maneira de representar o elemento espiritual, que não está sujeito assim ao domínio do tempo. Quanto mais passa o tempo, a matéria se deteriora, mas o espírito não. O espírito se aperfeiçoa. No mínimo mantém-se estagnado, mas a ideia é que o espírito se aperfeiçoa no passar do tempo. Então eles buscavam um elemento que pudesse ilustrar bem isso. Tudo que conheciam deteriorava-se com o tempo, mas existia lá um elemento interessante, que com o passar do tempo, melhor se tornava, que no caso era o vinho, né? Quanto mais passa o tempo, quanto mais envelhecido o vinho, mais valioso ele era. Eles trazem esse aspecto material, transportam isso para uma reflexão espiritual, dizendo que o vinho então seria um símbolo ali da questão espiritual. Por isso que a gente vai encontrar muitas parábolas de Jesus ambientadas na videira, ou utilizando o símbolo da videira, porque é um símbolo que remete à questão espiritual, ao espírito que se aperfeiçoa com o passar do tempo, em oposição ou de maneira contrária à matéria. E por isso também os espíritos colocam lá o símbolo da videira, da cepa, na abertura do Livro dos Espíritos. Então há uma correlação aí desse elemento perpassando as três revelações. Mas elencados aqui, ou apresentados, digamos, esses elementos principais da parábola, vamos agora nos deter sobre ela, sobre a história que de fato ela está contando, para entendermos como isso vai se conectar conosco. Então nós temos uma figueira que está ali nessa videira, recebendo todos os recursos da natureza, o sol, o solo, a chuva, todos os recursos para que venha produzir, e no entanto não tem produzido. Já há um bom tempo ela não tem produzido. E aí, por detrás aqui, há uma reflexão sobre a própria finalidade da criatura, dos seres, na vida. Nós todos temos como meta primordial no processo evolutivo, em nossa jornada espiritual, desenvolvermos a ponto de expressar em nós o divino, a ponto de utilizarmos de todos os recursos que temos recebido de Deus, para então frutificarmos, ofertarmos à vida aquilo que conseguirmos fazer desses recursos que temos recebido, né? Nós todos, como aprendemos com o Espiritismo, nascemos com imensos potenciais divinos, mas que estão ainda na forma de germes, de sementes. À medida em que vamos avançando vida fora, vamos recebendo de Deus, por meio dos seus mensageiros e da própria natureza, inúmeras possibilidades, oportunidades e recursos, para que venhamos a cumprir o nosso papel na criação, que é transformar esses recursos em frutos, em oferta, em retorno à vida, embelezando a vida, contribuindo para com a vida, encontrando a nossa parte no grande concerto da vida. Só que se a gente se mantém estagnado, se nos mantemos estacionários, não aproveitando os recursos que temos recebido, estamos aquém ou estamos distanciados da finalidade que nos compete a todos. E então, a lei divina, por meio daqueles que são seus representantes também, né, os espíritos que nos tutelam a evolução, os benfeitores espirituais de cada um de nós, Jesus, que enfecha essa direção aqui no planeta Terra, e o próprio Criador, eles vão mobilizar ações, digamos assim, que visam nos trazer de volta ao caminho, à proposta de frutificação. Então essa é a finalidade primordial, como Jesus, por exemplo, descreveria lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, nós temos mais uma vez uma passagem
que nos traz essa imagem da videira, da uva. Aquela passagem que Jesus nos diz que Ele é a videira, nós somos as varas, e só chegaremos a produzir se estivermos conectados a essa videira. Lá no versículo 8 desse capítulo 15 de João, ele chega a dizer assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Ora, o que Jesus está dizendo? Qual melhor maneira tem a criatura de glorificar o Criador? E esse é o nosso objetivo primordial. Expressarmos em nós a luz do Pai. Expressarmos em nós a natureza divina que ainda aqui está de forma potencial, né, ainda em germe, mas que um dia se expressará, se manifestará. Essa é a nossa finalidade, é a finalidade da evolução. Então, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Só chegando a frutificar é que estaremos cumprindo o nosso papel na criação. Claro, encontrando em nós a imensa alegria de sentirmos mais viva do que nunca a presença de Deus em nós, a imensa felicidade, a paz, a comunhão que isso há de nos proporcionar, mas também ofertando isso à vida, às outras vidas ao nosso redor, à criação como um todo. Então esse é o grande objetivo. Por isso também, no Evangelho, Jesus dirá que as árvores serão conhecidas fundamentalmente pelos seus frutos. Há uma utilidade, há uma função nas folhas? Sim. No caule? Sim. Nas flores? Sim. Na sombra que ela oferta? Sim. Mas o grande produto, o grande resultado que se espera da árvore frutífera é o fruto. É quando ela revela mais intimamente, mais verdadeiramente a sua essência e a sua natureza. Assim também o Espírito. O Emmanuel até tem uma mensagem interessante no livro Plantão de Paz, capítulo 1, chamada Fruto e Exemplo, em que ele fala-nos disso. Assim como da árvore frutífera, no caso, se espera fundamentalmente o fruto, sem desmerecer o valor das flores, das folhas, da sombra e de tudo mais que ela possa ofertar, assim também da criatura humana espera-se fundamentalmente o exemplo de vida renovada, de vida sublimada que ela possa ofertar, reconhecendo o valor da inteligência, reconhecendo o valor do entusiasmo, dos ideais, das palavras, tudo isso tem o seu valor, mas só o exemplo da vida renovada é o fruto propriamente que se espera. Então aqui, voltando à parábola, nós temos a exemplificação, a representação de uma vida que tem se mantido estagnada. Podemos pensar não só em termos de uma vida enquanto um indivíduo, mas podemos pensar em termos de uma instituição. Vamos pensar, por exemplo, que a própria instituição que foi chamada a difundir o cristianismo na Terra, aquela denominação principal que assumiu essa função depois da partida de Jesus, ela em algum momento foi se perdendo na sua finalidade, nos frutos que deveria dar. Acabou por se tornar uma figueira estéril. E é então que a gente vê ao longo dos séculos o Senhor enviando mensageiros para ajudar essa figueira a voltar a produzir. Por exemplo, um Francisco de Assis, que vem à Terra com a seguinte incumbência: Francisco, reconstrói a minha igreja. Porque apesar de tudo que ela tem recebido, não tem dado os devidos frutos que dela se esperava. Assim também aos tempos de Jesus. A gente mencionou a outra parábola lá, a parábola da figueira que secou, também essa. Jesus vai buscar o fruto e não encontra. Naquele contexto muito específico, quem estava representado na figueira? O povo de Israel. Aquele povo que era detentor da primeira revelação, que havia recebido tanto de Moisés, dos profetas, com a incumbência de produzir frutos, não só para si mesmos, mas para as outras nações. Mas o que havia acontecido com boa parte daqueles corações, daquelas consciências? Haviam se fechado entre si, tendo uma imensa dificuldade de convivência com os demais povos e não transmitindo, não difundindo aquele conhecimento que haviam recebido, principalmente na forma de exemplos, para aqueles outros povos. Então é assim que a gente vai ver já nos profetas essa imagem, muitas vezes, de Israel, daquele povo, como a figueira que não estava produzindo. Aqueles que receberam tanto do alto, em termos de recursos, mas que não estavam correspondendo com os frutos.
Mais tarde, essa figueira será muitas vezes uma representação dos cristãos ou das instituições que viriam a representar a mensagem do Cristo na Terra. Tendo recebido tanto, mantínhamos nós, muitas vezes, como figueiras estéreis, sem o devido fruto, quando o Senhor vinha buscá-lo. Né? E quando o Senhor vinha buscar esse fruto? Quantas vezes não fomos buscados por corações em aflição, por corações em necessidades? Quantas vezes não fomos chamados a servir? Essa era a visita de Jesus buscando fruto. Mas só tínhamos a ofertar, às vezes, as folhas, a copa aparentemente deslumbrante, de muito intelecto, de muita cultura, mas sem ainda os frutos do amor, da misericórdia, da bondade. Então a gente já começa a entender essa figura da figueira tanto como uma imagem de nós próprios, os que temos conhecido há tanta mensagem, temos recebido tanto adubo, tanto recurso do alto, mas ainda assim temos sido tardios na frutificação, embora às vezes a copa deslumbrante, o brilho do intelecto, os poderes e o status do mundo. Mas também podemos pensar em termos de instituições ou mesmo da humanidade como um todo. A humanidade que já recebeu, pensando só nesse tronco judaico-cristão, 3 revelações, mas pensando em todas as outras formas de revelação que a humanidade já recebeu do alto, quantos e quantos missionários, e ainda assim a humanidade vem se fazendo tardia, digamos, nos frutos que teria de produzir. Assim como aos tempos de Jesus, o povo de Israel fazia-se tardio na produção, também agora, nesses tempos que temos vivido, depois de 3 revelações, já chegando aí, né, num 3º milênio, ainda assim temos nos feito, enquanto humanidade, tardios na produção de frutos, quanto seria de se esperar. Então essa imagem aqui dos 3 anos, ela também tem uma certa conotação com esse 3º milênio desde o advento do Evangelho de Jesus. Ou poderíamos voltar mais no tempo, voltando lá ao tempo de Moisés, pensando aí já no próprio Espiritismo como sendo esse 3º ano, né, em que o fruto ainda não havia sido produzido, e o Espiritismo então como sendo esse momento de oferta, digamos assim, né, de intervenção, de auxílio da misericórdia para ver se a gente vem a produzir. Aliás, é mais ou menos isso que o Espírito Vicente de Paulo, por exemplo, vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita veio, sobretudo, para os corações mais fechados, para nós, humanidade, que, mesmo tendo recebido tanto, nos fazíamos ainda tão refratários. Então é como se fosse essa intervenção da misericórdia antes de experiências mais enérgicas, no caso ali de arrancar a figueira, a intervenção da misericórdia colocando adubo para ver se a gente vem a produzir. Então a gente pode pensar esses 3 anos também, expandindo isso para ciclos mais amplos, né? Pensando em termos de milênios. Aliás, muitas vezes, na simbologia do Evangelho, a imagem do ano ela vai ser uma projeção para períodos maiores, como, por exemplo, milênios. Até aproveitando-se disso, ou fundamentando isso, né, num salmo que Simão vai citar numa de suas epístolas, para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então há essa multiplicação de tempo na simbologia do Evangelho que a gente vai ter. Então a gente vai entender um pouco da figura da figueira, da funcionalidade da vida que se espera, a geração de frutos, a produção, tanto de indivíduos quanto de coletividades ou instituições. E aí agora a gente vai entender melhor como que funciona a coordenação do alto nesse processo de tutela da nossa evolução, tanto indivíduos quanto coletividade. Como é que o alto opera nesse equilíbrio de forças, justiça e misericórdia, a intervenção da misericórdia secundando também o trabalho que por vezes é necessário da justiça. E aí, para a gente entender melhor isso, nós vamos recorrer a uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que está no livro Fé, Paz e Amor, capítulo de número 11, chamada Estudando o Perdão. Porque ele vai dizer assim, o Pai Excelso esculpiu potencialmente na alma de todos os seus filhos a beleza e a sublimidade da sua lei, a expressar-se não somente em amor infinito para todos os seres,
mas igualmente em dignidade para todas as criaturas. Em razão disso, a misericórdia divina atende a múltiplos meios de auxílio, desdobrando-se em favor dos espíritos sofredores e transviados. Então vamos entender que os espíritos sofredores e transviados como esses que estão ali estagnados, sem produzir, tendo recebido tanto, mas ainda estéreis. Como é que a força divina, a condução divina vai operar? Vai atuar primeiramente o recurso da misericórdia. Porque pensemos aqui na imagem da parábola, o fato ali de cortar a figueira, ou naquela outra parábola, né, a figueira que seca, como sendo já a feição mais enérgica da lei divina, que entra em ação quando a misericórdia não conseguiu produzir os resultados esperados. Primeiro vem a feição da misericórdia, intervindo, propondo ali uma moratória, dando mais tempo, renovando oportunidades, para depois, se ainda assim se mantém o endurecimento, entrar em ação o aspecto mais enérgico, que é exatamente o que a gente vê aqui na parábola. Então, em razão disso, a misericórdia atende a múltiplos meios de auxílio, desdobrando-se em favor dos espíritos sofredores e transviados, promovendo a criação de obstáculos que refazem a esperança. Então, essa intervenção da misericórdia, às vezes, vai ser a criação de um obstáculo menor antes de dores maiores, que vai atuar como sendo esse adubo, convidando a criatura a repensar caminhos, a repensar valores, antes de que entre em ação a feição mais enérgica da lei divina. A gente vai perceber, gente, esse modus operandi da criação, né, ou do próprio Criador, sendo descrito em várias parábolas, em vários momentos do Evangelho, e sendo depois melhor explicado pela doutrina espírita, pelo próprio relato dos espíritos. Então, aquele gesto ali, né, do administrador de não vamos cortar agora ainda não. Vamos dar mais o tempo. Eu vou aqui cavar o entorno dela e vou lançar mais adubo para ver se ela ainda consegue produzir. Né? Se depois disso, de mais essa intervenção, ainda ela não produzir, aí sim a gente corta. Aí sim ela é seca, ou seja, aí sim entra uma feição mais enérgica, que pode ser um processo de desencarnação, pode ser dores mais difíceis, mais atrozes, mas antes vem outros elementos, nem sempre agradáveis, mas menos dolorosos do que poderá surgir depois, né? Como disse aqui, promovendo a criação de obstáculos que refazem a esperança. A criatura que está lidando com o obstáculo não vai ver aquilo como algo agradável a princípio, mas se estudar mais detidamente, verá que aquilo, na verdade, é um adubo divino. É a misericórdia divina operando antes de dores maiores. Né? Tem uma outra mensagem de Emmanuel, já para a gente fazer uma ponte aqui, que está no capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala da alegria cristã, e ele comenta um versículo de Jesus em que ele diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aí, ao comentar, ele fala assim que por muitos séculos, muitas criaturas têm visto no Evangelho senão um conjunto de dores. Né? Um mestre puro e amoroso levado a um madeiro infamante, os discípulos que se dispersam, perseguições sem conta, martírios, lágrimas. As criaturas fixam-se apenas nesses aspectos mais dolorosos, sem perceberem a finalidade daquilo, preparando a sublimação e uma alegria mais real e mais verdadeira depois, que é o que Jesus disse. Vossa tristeza de agora, muitas vezes se converterá na alegria de depois. Por isso, ao comentar, Emmanuel diz assim, é que essas dores, na verdade, representam o auxílio de Deus à terra estéril de nossos corações. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. É a mesma coisa que Jesus vai falar lá sobre o Sermão do Monte, no capítulo 11 do livro Boa Nova, quando ele está conversando com Levi. Ele fala assim que muitas vezes, Levi, o leito de dor, a dificuldade que a gente vive agora, é na verdade uma luz que Deus acende na noite sombria de nossa ignorância e de nossas paixões, evitando dores muito maiores, complicações muito maiores diante da lei depois. É Jesus cavando ali ao redor, colocando o adubo, que é desagradável a princípio, mas que fertiliza, que renova. Essa é a interferência, a intervenção da misericórdia que muitas vezes opera em nossos caminhos. Então, voltando aqui à mensagem que estamos lendo,
obstáculos que refazem a esperança, de lutas que desenvolvem faculdades entorpecidas. Então chega a luta, mas no fim ela vai despertar em você faculdades que estavam adormecidas, que vão ser essenciais para você passar por experiências depois, que sem essas faculdades você não conseguiria, ou conseguiria a muito maior custo. Percebem? Porque essa é a imagem bonita, né, do adubo, até do esterco, como a gente vê em algumas traduções lá da parábola, né, no Novo Testamento. Ele não é agradável nem aos olhos, nem ao olfato, mas ele tem uma utilidade enorme. Assim também, muitas vezes, as dores, as lutas que vamos encontrando. Desagradáveis a princípio, nos eximem de dificuldades muito maiores depois, despertam em nós potencialidades, permitem-nos conhecer aspectos de nós, ou outras alegrias, outras percepções e sensações, que sem isso nós não chegaríamos a conhecer. E mais, de aflições que impulsionam a procura da paz, e de dores que recuperam e reeducam. Todavia, o entendimento mais obtuso e a sensibilidade mais empedernida em acordando um dia para a realidade, contemplam a si mesmos e suspiram pela respeitabilidade espiritual que legitima o selo da elevação. Então o Senhor nos dá essas lutas com que finalidade? Com a finalidade que a criatura desperte por si mesma para depois ela buscar cumprir a justiça em si. Então a misericórdia ela vem, a gente vai recebendo moratórias, vai recebendo dores menores, dores despertadoras, a gente vai recebendo lutas para que a gente enfim desperte e passe a ter consciência então da dimensão das nossas falhas, dos nossos ajustes perante a lei, e aí a gente passa a se mover agora por conta própria em busca da justiça, antes que fosse necessária a experiência de uma dor mais atroz ou de facearmos a feição mais enérgica da lei divina. E o primeiro impulso que lhes orienta o novo roteiro é justamente aquele do homem irrepreensível que busca o resgate dos próprios débitos, levantando o caráter perante a luz. E aí, mais ao final, já concluindo a mensagem, ele vai dizer: o perdão na vida, qual ocorre na organização bancária do mundo, será empréstimo de recursos, moratória benevolente, reforma de compromissos e aval generoso e nobre, com bases na solidariedade e na tolerância, porque, em verdade pura, consciência nenhuma, quando voltada ao bem, deseja inocentar-se, e agora, hoje ou amanhã, consagra-se a pagar seus débitos no mundo para reerguer-se limpa ante a justiça eterna que coroa de luz quem lavou, por fim, o mal das suas próprias contas em ceitil por ceitil. Então, gente, vamos tentar trazer isso de maneira mais clara para nós. Quantas vezes na nossa trajetória espiritual nós não estamos ali, estacionados como aquela figueira improdutiva, estéreis, perdidos nas ilusões, acata apenas de sensações, ou mesmo voltados para o mal, né, para os interesses mesquinhos, para o egoísmo. E aí, a justiça está nos acompanhando, aguardando o momento em que ela vai precisar agir mais enérgica. Mas até lá, a gente vai recebendo muitas intervenções da misericórdia, patrocinada por Jesus, pelos nossos benfeitores. Eles vão dizendo assim: não, calma lá, vamos dar mais um tempo aqui, vamos convidar ele a esse dever aqui, vamos fazer ele viver essa enfermidade aqui para ver se ele desperta antes de se comprometer mais. Isso no plano do indivíduo, isso no plano da humanidade, gente. O que nós estamos vivendo agora como transição, nós recebemos esse adubo do Espiritismo antes do momento mais enérgico, em que os espíritos realmente refratários serão levados a outros orbes. Mas antes receberam ainda uma encarnação. Antes a humanidade recebeu ainda mais esse adubo. Foi ali escavada em sua base, em seu pé, recebeu o adubo para ver quem vai produzir, quem não vai produzir. Quem ainda assim se mantiver estéril, então será relocado a outros campos. Será arrancada essa figueira e transmutada para outras videiras, como se deu um dia com aqueles espíritos que lá em Capela eram figueiras improdutíveis, improdutivas, melhor dizendo, figueiras estéreis. Foram arrancadas daquele campo, transplantadas para cá. Não foi o que se deu também, quando a gente fala, né, do Brasil, do contexto aqui do Brasil, quantos espíritos não foram
trazidos para cá, transplantados aí do solo europeu, porque figueiras improdutivas, transplantados para cá, para que o contato com o espiritismo, com a árvore do evangelho que para cá foi transplantada, pudessem também se renovar e voltar a produzir, com o adubo que aqui receberiam. Então veja a quantas perspectivas esse entendimento nos abre. O próprio funcionamento da vida, da evolução da humanidade terrestre e de cada um de nós. Um outro exemplo que nos ilustra bem isso no Evangelho é aquela passagem da parábola do trigo e do joio. Muita gente se pergunta, mas por que o dono ali da seara deixa o joio crescer junto ao trigo? Lembra o que ele diz? Os indivíduos queriam arrancar o joio. Ele diz assim, não, deixai crescer juntos até a ceifa. E se durante a ceifa, então, o joio ali ainda estiver, eu direi aos ceifeiros que ajuntem o molho em trigo, ajuntem o joio em molho, que o reúnam, para que ele seja então depois queimado, que ele seja atado para ser depois queimado, que é um símbolo, por exemplo, dos processos expiatórios mais dolorosos. Ao comentar essa passagem do porquê de deixar crescer junto o joio, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 107, nos traz a seguinte consideração. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, ou a esterilidade, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor sem ser destruído de pronto. Deus ou Jesus não mandam logo a afeição mais enérgica da lei ou da justiça. Pelo contrário, eles observam primeiro, tentam intervir, colocam ali o adubo da misericórdia, fazem a criatura viver experiências de dores menores antes de dores maiores, com a esperança de que ela se renove antes de precisar passar por caminhos dolorosos. Então, o Emmanuel segue dizendo que o fato do joio crescer junto do trigo não é por relaxamento do lavrador divino. Pelo contrário, é porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Ele intervém tanto quanto possível, mas se ainda assim a figueira mantém-se estéril, o joio mantém-se ali, sem transmutar a sua natureza, aí vem o joio atado para ser queimado, aí vem a figueira que será arrancada, aí vem a figueira que então acabará sendo seca para depois renovar-se, para voltar em outra condição a produzir. Ainda nessa mensagem sobre o joio, mais adiante, Jesus diz assim, Emmanuel diz assim a respeito de Jesus. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que era joio, às vezes, por esse adubo adicional, por essa moratória de misericórdia, vai se convertendo em trigo, gente. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, ou da vinha, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falhem o coração. Olha o adubo aqui. Ele pode vir na forma de afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados, responsabilidades externas que surjam, ou mesmo, como a gente viu lá na outra mensagem, na forma de dores, de lutas que surgem para buscar transubstanciar a criatura naquilo que tem feito, na sua natureza. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, ou seja, depois da moratória, depois do tempo adicional obtido pela intervenção da misericórdia, se o joio ali ainda está, ou se a figueira mantém-se estéril, faça então necessária a eliminação do joio em molhos. Faça necessário então o corte da figueira, ou seja, cortá-la daquela experiência e levá-la a outras experiências, muitas vezes num regime mais compulsório, um regime de restrição de liberdade, para que o espírito ou a coletividade ali em questão possam, enfim,
se renovar. Querem ver um exemplo dessa intervenção da misericórdia? Recorde-me aqui do apóstolo Paulo. Imagina só se a lei divina fosse o mais áspera possível com Paulo, na época ainda Saulo, logo a princípio. Nós não teríamos essa árvore tão dadivosa que foi ele na vinha do Senhor. Saulo era, àqueles tempos, uma figueira improdutiva, com uma copa majestosa, muito intelecto, muito prestígio, muito renome, eloquência, oratória, cultura, uma figueira assim invejável, né? Impressionante, mas que não estava produzindo. Recordo-me daquela cena quando, no martírio de Estevão, né? Estevão está contemplando ali a chegada de Jesus em espírito, e ele percebe que Jesus olhava, contemplava melancolicamente Saulo de Tarso, como a lamentar os seus condenáveis desvios. Era aquela figueira que, recebendo tanto, ainda se mantinha estéril. E é nesse momento até que Estevão faz uma intervenção ali, né, uma intervenção de misericórdia. Senhor, não lhe imputes esse pecado. E foi no fundo o que Jesus foi fazendo. Ao invés da face mais enérgica a priori, foi fazendo intervenções de misericórdia, aproximando daquele coração a sua mensagem. Na figura de Abigail, na figura de Ananias, do próprio Estevão já foi uma intervenção de misericórdia, para tirar Saulo daquela esterilidade, do orgulho, da vaidade que o cegavam, que o mantinham distanciado da proposta fundamental. Tudo aquilo é intervenção de misericórdia. Né? Aquele incômodo que ele começa a sentir internamente, aquele vazio existencial, é o adubo que Jesus estava colocando ao pé daquela figueira estéril, antes dele precisar passar por lutas ou dores mais atrozes. E então ele desperta por si. E despertando a partir da intervenção da misericórdia, ele então vai em busca da justiça, como a gente viu na outra mensagem do Emmanuel. A finalidade da misericórdia é fazer a consciência despertar para que ela então busque se retificar perante a lei, aderindo voluntariamente aos processos de aprendizado. E aí ele não mediu esforços. Aí foram chibatadas, pedradas, lutas atrozes, mas agora ele havia aderido. A intervenção da misericórdia havia funcionado. E ao invés de arrancar aquela figueira, foi possível transformar uma figueira estéril numa das figueiras mais produtivas da história do cristianismo. Assim, muitas vezes em nossas vidas, gente. Ao invés da desencarnação, ao invés de uma dor enorme, vem dores menores falando assim, meu filho, pensa no que você está fazendo, retifica os seus caminhos, olha para onde você está indo, pensa melhor as suas rotas. E aí a criatura desperta, então ela começa a trabalhar por si. Eu me recordo de um caso que certa feita ouvi de uma companheira espírita, ela que passou por um acidente, né, muito grave, e ela estava há um bom tempo afastada do espiritismo, dessa busca assim, mais espiritual, mais transcendente da vida, né, meio estagnada, digamos, como que estéril, e aí ela sofre um acidente gravíssimo e quase vem a desencarnar, mas ela se recorda de, enquanto era levado, né, o seu corpo para o hospital, ela passar por uma experiência espiritual que ficou bem nítida para ela. Ela levada em espírito, né, para um hospital, numa colônia espiritual, em alguma região espiritual, e ela via aquela construção muito bela, né, o teto translúcido, os benfeitores acompanhando ela, e percebia que eles faziam ali uma intervenção no próprio perispírito dela. E ela disse que nesse momento ela se sentiu tão amada, ela se sentiu tão envolvida por amor, que ela pensou assim, gente, mas o que eu fiz para merecer tudo isso? E aí que ela só ouviu uma voz assim do benfeitor dizendo, é justamente por isso, minha filha, é porque você ainda não fez. Como a dizer isso? Isso aqui é uma intervenção da misericórdia, para que você desperte para a busca da verdadeira justiça, da consciência. E é o que o Paulo registraria mais tarde numa conversa com Lucas, quando ele está saindo ali de Cesareia, né? Sendo levado preso a Roma, quando aquela multidão vai visitá-lo, agradecer por tudo que ele havia feito. Lucas fica muito emocionado com aquela cena, e aí, em determinado momento, o Paulo volta-se para ele e fala assim, ô Lucas, na verdade, esses júbilos aqui não nos pertencem, porque nós somos míseros servos que usamos os bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Então, tudo isso aqui não é por merecimento. A gente recebeu muito da misericórdia, mas assim, por antecipação, é crédito.
para que então, pelo trabalho, pela consciência, na verdadeira justiça, um dia nos façamos dignos de fato. Mas por ora é por pura misericórdia. Como na parábola do credor incompassivo, né? Que o Senhor perdoa a ele uma dívida de 10.000 talentos e ele lá se perde por conta de uma dívida de 100 dinheiros do irmão. Ora, ele estava agindo no crédito e estava lá tão fixado em cobrar a dívida do outro. Quando a gente está agindo no crédito, o Senhor deu a misericórdia para a gente conseguir construir em nós de fato a justiça real. Então é assim que a misericórdia divina vai operando. Muitas e muitas intervenções antes da feição mais enérgica, mais áspera da lei, da justiça. E aí, naturalmente, felizes serão aqueles espíritos que puderem despertar, que puderem estar atentos para esse mecanismo funcionando em suas próprias vidas. Felizes aqueles que puderem perceber que assim tem sido a condução em relação à própria humanidade e que o Espiritismo, por exemplo, não é senão mais um ato da clemência e da misericórdia divina, colocando adubo na figueira, de certo modo ainda estéril da humanidade, antes de facearmos mais propriamente as culminâncias da transição, em que as figueiras realmente estéreis, realmente improdutivas, aqueles que realmente quiserem se manter como joios, serão estes então atados ou arrancados e realocados a outros campos do Senhor, porque Ele é dono de todos os campos do universo. E lá também serão adubados, lá também terão administradores das vinhas a conduzirem esses espíritos, mais felizes os que puderem aproveitar antes a intervenção da misericórdia, o adubo divino, para por si mesmos buscarem despertar e avançar para os reajustes e para as transformações que se fazem necessárias. Resumidamente, amigos, é isso o que a parábola nos traz. Quando as dores e as lutas nos visitarem, tenhamos essa consciência de que, na imensa maioria das vezes, não são senão intervenções da misericórdia, com dores menores, convidando-nos a despertar para não cairmos mais adiante ali, em abismos muito mais complicados de sair depois. Que recolhamos esse adubo, nem sempre muito agradável, que saibamos entender os convites ao serviço, as dificuldades, as lutas, como essa moratória que recebemos para que então, por nós mesmos, avancemos em direção ao trabalho que nos compete, avançando e levando conosco outros corações que ainda estarão na mesma condição. E agradeçamos, acima de tudo, a infinitude dessa misericórdia que recorre a todos os recursos possíveis antes de sermos chamados pela dor mais difícil, o grande mestre da vida, à nossa realidade e à consciência que precisamos desenvolver. Como nos disse, sintetizando certa feita o nosso querido Emmanuel, no prefácio do livro Falando a Terra, a criação funciona nesses termos. A gazela, por exemplo, desperta ao canto do pássaro, ao passo que a rocha apenas com a explosão da dinamite. Para que nos fazermos tal qual a rocha, se poderemos despertar com os cantos mais suaves, com o auxílio mais ameno de Jesus em nossos passos, com os deveres, com as lutas a que nos convoca. Que a todos o Senhor nos abençoe e que nos traga essa consciência e essa lucidez de entender quão grande tem sido a intervenção da misericórdia, equilibrando a justiça em nossos passos. A todos vocês, muita luz e muita paz.